Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso Documentações em R. Hoje estamos varrendo mais uma parte e tentando detalhar um pouco mais uma parte do documento em .rmd, que é o corpo do texto. Nele, na aula anterior, nós falamos do cabeçalho, um pouco mais da linguagem AML, e nessa agora nós vamos falar do corpo do texto. E sem mais, e antes de irmos para a nossa página de apresentação, nós queríamos pedir para vocês que estão inscritos, ou na realidade que nos acompanham, que ao mesmo tempo, se não estão inscritos ou se estão inscritos, deixem o seu like. Para aqueles que não estão inscritos, se inscrevam em nosso canal, ative o sininho para receber outros materiais, que toda semana nós estamos alimentando nosso canal de muitos materiais, dos mais diversos possíveis, para que vocês possam ter acesso a muita informação do que a gente vem aprendendo. E acho que não há nada mais interessante perante uma sociedade do que compartilhar conhecimento. Acho que isso é preponderante se queremos uma sociedade mais justa, para que todos tenham acesso. Sem mais, indo para a página de apresentação, nós estamos aqui utilizando o mesmo materialzinho de uma aula anterior, que isso aqui foi gerado, e aí vocês veem nas primeiras aulas como é que nós geramos esse tipo de arquivo. Nós estamos justamente após sair do cabeçalho, nós estamos no corpo do texto. O que é que compreende o corpo do texto? Tudo que está após esses três últimos traços. Isso aqui tudo é o corpo do texto. Essa parte aqui, ó, que é o que nós chamamos de chunks, que são o código, nós não estamos interessados nesse momento. Nós já discutimos com vocês a parte sintática em Markdown do que é que nós podemos fazer de novo, quer seja links, quer seja uma melhor configuração do que nós fazemos para determinadas palavras que venham em negrito. Essa que não é a ideia hoje aqui. A ideia hoje aqui é expandir um pouco mais do que nós estamos querendo discutir e mostrar para vocês a seguinte situação. Uma base muito forte do que nós temos no documento em R Markdown é justamente a exportação para o PDF. E a exportação para o PDF, a base do R Markdown, está atrelado a vamos dizer assim, um programa que está relacionado à tipografia da forma de como nós compilamos o arquivo, que é o LaTeX, que é um conjunto de programas que estão associados a ele, que ficam responsáveis, dado a sintaxe da forma de como nós escrevemos o nosso texto, nós teremos uma compilação de documento em PDF, mas aí pode ir para outros formatos, como HTML, mas aqui no R Markdown, o output em PDF está intrínseco com o LaTeX. Como é que nós já mostramos isso de alguma forma anteriormente e vamos só pincelar um pouco mais. Como é que nós poderemos ter o LaTeX? Porque esta compilação, quando eu mudo o formato aqui, que não seja em HTML, mas para que seja em PDF, eu tenho que ter o LaTeX no meu sistema operacional e não específico no R ou no RStudio. Eu tenho que ter no meu sistema operacional. Se eu quero ter a base mínima de LaTeX disponível na minha máquina, você pode usar um recurso que é um pacote, só reforçando para vocês, que é o TinyText. Entrando aqui na opção em Packages, se eu digitar aqui, ó, TinyText, TinyText é um pacote que ele instala a base do LaTeX mínima para que eu possa fazer as compilações do arquivo .rmd para um PDF. E aí eu faço a instalação. No meu caso, eu não vou fazer isso,
porque eu tanto tenho o Tinitex instalado, Tinitec, quanto eu tenho o MikTek, aqui como eu estou utilizando o sistema operacional Windows instalado. Nesse caso, então, tudo que você souber sobre a sintaxe em R, na compilação para PDF, você vai ter a renderização específica com codificação matemática. Mas se você colocar também para HTML, algumas configurações, se você não for muito a fundo, deixar um pouco abrangente, vamos dizer assim, quanto mais você especifica o que você escreve num tipo de sintaxe, mais problemático pode ser seu arquivo para output em diversas saídas. Vamos entender o que eu estou falando. Aqui no meu caso, vejamos aqui o seguinte, ó. Eu vou escrever um texto, vou escrever, vamos supor assim, vou colocar a média aritmética, um exemplo. Estou escrevendo um determinado texto, estou escrevendo a média aritmética de um conjunto de dados. Então, a média aritmética de um conjunto de dados. E aí eu vou botar índice, tá? Eu vou colocar uma amostra de tamanho N, e aí vou colocar em sintaxe de LaTeX, ó. Então eu vou colocar ó, x1, ó, x2. Vou colocar agora reticências, que em LaTeX a gente chama LDOTs. E depois xn, minúsculo, tá? A média aritmética de um conjunto de dados é dada por... Em LaTeX, quando nós queremos diferenciar, por exemplo, e dar um destaque para uma determinada expressão, ao invés de dólar aqui, que está escrito ao longo do texto, o que é que a gente faz? A gente põe $2 no início e $2 no final e escreve a expressão em LaTeX. Nesse caso aqui, dessa forma como eu estou escrevendo, vocês têm que entender que tem que ter um pouco de noção em LaTeX. Então, para que você tenha um pouco de noção em LaTeX, já que você tem um alcance gigantesco, quer dizer, a melhoria do documento fica fantástica nesse aspecto, você pode acessar também o nosso curso em LaTeX, em que a gente está especificamente com o LaTeX explicando a fundamentação, o que é um comando, como é que é um documento em LaTeX e outras coisas que você vai aprendendo. Vamos deixar aqui nos cards para que você possa ter um melhor detalhamento sobre o LaTeX e aí você também possa agregar aqui conosco em documentações IR e ter melhoria e uma maior elegância em seus materiais. Nesse caso aqui, ó, estou usando o comando frac, que vai fazer uma fração. Nessa primeira chave, eu coloco o numerador e na segunda chave, o denominador. Então, aqui eu vou colocar ó, x1 mais x2 mais LDOTS xn, ó. E aqui no final eu vou colocar o n, que é o tamanho da amostra. Vamos renderizar isso? Ó, eu vou renderizar primeiro em HTML, tá? Ó. Então, eu vou renderizar em HTML. Aqui o output está automático e ele vai sempre olhar para a primeira opção, HTML, tá? Então, aqui nesse caso, ele vai fazer essa conversão automaticamente para mim. Veja como é que está a expressão, ó, como é que eu a observo. Ó. Veja que a forma de como a expressão matemática está do texto, ela é diferente. Então, essa riqueza toda eu vou ter aqui graças ao LaTeX, especificamente. Ou eu poderia utilizar, ao invés do $, eu poderia utilizar esse tipo de codificação aqui, que é o Begin Align. Ó, Begin Align, e aqui eu vou botar uma estrela, e End Align.
Isso aqui é o que a gente chama de ambiente matemático, esse Align. Existem diversos estilos de ambiente matemático. Qual é o grande problema? Esse tipo de sintaxe aqui é específico para LaTeX. Deixa eu mostrar para vocês com maior clareza. Ó. Ele é específico para LaTeX. Então, veja, essa conversão aqui para HTML, que esse formato aqui de saída está em HTML, pode ser que isso aqui não seja compilado, porque o formato de saída não é o PDF. Mas vamos observar aqui, vamos fazer a primeira tratativa. Pode ser que o Begin Align, nessa situação, com as atualizações que nós temos do LaTeX, uma vez que o LaTeX também permite o output não apenas para PDF, mas HTML também, mas aí nós precisamos de pacotes específicos, pode ser que ele não nos deixe. Aqui nesse caso, veja que a conversão para HTML também foi tranquila. Ó. Conseguiu passar tranquilamente a leitura. Veja, no ambiente matemático, é codificado em LaTeX, eu consegui repassar isso para HTML. O que é que vai acontecendo? Determinadas coisas, se a gente se aprofundar demais em LaTeX, na escrita do nosso texto, essa compilação ela só vai ficando perfeita se for para PDF. Para outros formatos, pode ser que isso não dê certo. Então, o que é que a gente faz? A gente sugere, quando você quer a escrita de um documento em que você não tem uma saída específica, você pode determinar diversas outras coisas, é interessante você usar o mínimo de sintaxe de outras linguagens possíveis, que não seja a própria linguagem em Markdown. É essa dica que a gente faz. Então, era isso que a gente queria tratar com vocês e mostrar a riqueza de situações que a gente pode criar aqui. Por exemplo, a gente pode criar aqui matrizes, usando justamente a condição do que comandos em LaTeX já nos dão e nos permitem fazer com que seja interessante essa apresentação, do qual a gente não consegue exportar isso especificamente usando outras, ou o próprio Markdown, que o Markdown não lida com esse tipo de coisa mais específica. Então, no corpo do texto, é interessante vocês estarem acompanhando o que nós estamos fazendo no curso em LaTeX, porque o que vocês têm é muito mais a agregar aqui em documentações em R. Então, nas documentações em R, além do que nós já falamos nas primeiras aulas, sobre as condições sintáticas de nós usarmos em Markdown o texto em itálico, em negrito, notas de rodapé, dentre outras coisas, você agrega também agora o LaTeX aqui dentro. Vai ser só o LaTeX? Não. Nós vamos agregar muito mais coisas. É tanto que na próxima aula, nós vamos agregar agora uma outra componente que nós temos no corpo do texto, que são os códigos. E aí a gente vai especificar um pouquinho mais para vocês como é que esses códigos você pode apresentar o código, apenas a compilação do código, o resultado do código, os dois ao mesmo tempo, porque eu estou querendo ensinar o código e ao mesmo tempo o que é que ocorre na saída, e isso vai ficando uma coisa muito mais completa no sentido de corpo do texto. Agora, uma coisa que vale a pena vocês terem a ressalva é que aqui, ao mesmo tempo, nós estamos utilizando diversas sintaxes de linguagens diferentes e agregando tudo isso no mesmo corpo de texto. Então, veja que aqui é uma condição em que a condição sintática, veja só, eu estou utilizando Markdown, aqui eu estou utilizando código em LaTeX e aqui em cima foi um chunk, um código que está escrito em R. Então, veja que tudo ao mesmo tempo. E ainda mais, o meu cabeçalho em IAML. Tudo isso compilado para uma saída. Veja que tudo isso é como se eu jogasse tudo no liquidificador, batesse e aqui é meu suco. Ó. Isso é muito importante. No IAML, qualquer tabzinha
espaço a mais ou a menos, um espaço não colocado para uma determinada compilação de código, tudo isso se gera erro muito facilmente. Então isso tem que ter muito cuidado na hora de escrever. Tranquilo? Era isso que nós queríamos abordar nessa aula de hoje e mais coisas nós vamos agregando para vocês à medida que a gente vai aqui que não foi apresentado tabelas, gráficos, dentre outras coisas. Um abraço para vocês. Lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!